nossa saudação fraterna, desejando a todos, inicialmente, que aqui se achegam, possam usufruir, tanto quanto nós, do equilíbrio, da harmonia que a prece propicia quando pensamos nas coisas que transcendem a materialidade do mundo em que nós nos encontramos. Sabendo da nossa essência, da nossa origem, seres espirituais, mormente encarnados na Terra para viabilizar nossos projetos de evolução, para que entendamos que o bem deva prevalecer sempre à disposição de todos. Nós temos hoje uma análise do livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que vai, no início do texto, falar sobre essa liberdade. E é um preâmbulo de Paulo, o apóstolo dos gentios, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz ele: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Então, a recomendação de Paulo é para que a gente consiga, já que somos todos usufrutuários da liberdade, fomos convocados a ela, a viver com ela, possamos dar uma finalidade nobre, não aos desejos mundanos, às coisas que tendem à carne, mas sim aquela liberdade em nome do amor, onde cada um possa servir ao outro, sendo também servido. Na lei de reciprocidade, que é uma lei natural, obviamente não é escrita pela caligrafia do homem, mas é uma lei divina. Tudo aquilo que nós fazemos acaba nos retornando sob o princípio da lei de ação e reação. Então, ao analisar o texto de Emmanuel, que é um texto explicativo a respeito das dimensões, da capacidade que temos de usufruir da liberdade, ela diz assim: quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se debatem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transpondo o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz tardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, de melhorar, de auxiliar, de elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. É linda a mensagem que nos convida a refletir sobre essa capacidade que o ser humano tem de viver em liberdade, preservando também os ideais de liberdade daqueles com quem convive. Aliás, a nossa liberdade, ela se extingue, ela se limita quando começa a liberdade do próximo. É uma lei de convivência
no âmbito das coletividades, das comunidades humanas. Nós precisamos preservar, sim, não em nome das grandes modernidades, porque quanto mais se agiganta, como diz o texto, a capacidade intelectual do homem, mais ele briga, entre aspas, aí, pelo bom, pela liberdade. Mas essa liberdade ela tem que ser usada com amor, com disciplina. É isso que faz moldar o homem para ser aquele ser evoluído que se quer ver sobre a face da Terra, numa Terra já regenerada por essas condições mais favoráveis à atualidade, ao que se pede, ao que se deseja do homem comum na atual evolução em que se encontra. Ainda vemos resquícios de muita falta de urbanidade, de muita violência, a tolir as liberdades alheias, mas isso em pontos que nós captamos dos nossos noticiários, mas na grande proporção o homem sempre respeita a liberdade mútua, os direitos alheios, como quer ver respeitados os seus. É dando que recebemos, já dizia Francisco de Assis. Então nós precisamos ter em mente essas condições que nos harmonizam no grande grupo da coletividade e que lutemos, sim. Emmanuel não está nos condenando a sermos míseros uns com os outros, mas lutemos pela liberdade de evolução, de construção, de servir ao próximo, de proporcionar o bem em nome do bem comum. Com essas ideias, nós conseguimos caminhar a passos dados com essa doutrina espírita tão virtuosa que nos recomenda que usemos o livre-arbítrio, a nossa liberdade em nossas escolhas, mas que saibamos honrar também o compromisso das consequências. Então, como nada floresce sem o princípio da sementeira, que possamos, através da fé, construirmos um mundo melhor, para que tudo que venha depois seja louvado em nome da criação, em nome de Deus, de Jesus. Que Deus nos dê essa condição, a condição de nos emprestarmos as ferramentas que precisamos utilizar para a construção desse mundo ideal, desse mundo que vai se construindo ao longo do tempo. Na evolução dos mundos, na evolução dos seres primeiro, para que depois evoluemos em natureza, no mundo como um todo. Então esse é o desejo, esta é a lição que se faz no final de tarde de hoje. Utilizemos os mecanismos da disciplina, do amor, para que possamos revolucionar as ideias de liberdade num plano mais alto. A liberdade, acima de tudo, ela é uma utopia, porque o homem não consegue vivê-la. Ela não existe na natureza, porque ela sempre esbarra na liberdade do próximo. Só há uma que possamos lembrar, que é a liberdade do pensar, do livre pensamento, de modo que o homem, mesmo encarcerado, onde quer que se encontre, ele é livre para pensar o que deseja. E começam as coisas através do pensamento. Possamos purificar a forma de pensar, que deixemos de lado toda a ojeriza, todas essas questões que nos distanciam uns dos outros como irmãos, mas que possamos plantar nesse campo interno que cultivamos na capacidade íntima de cada um, nesse campo de semeadura, promover a liberdade consciente, a liberdade que deseja ver os seus filhos libertos de todas as peias, de todas as amarras que nos prendem ao passado, de compromissos delituosos, que possamos avançar sempre no sentido dessa liberdade que nós desejamos, mas com a meta da disciplina, com o controle do desejo, do pensamento. Que a paz que nós desejamos para o mundo seja essa paz que nós sentimos intimamente, através dessa conversa que mantemos com Deus, com a espiritualidade superior, nas horas que nos concentramos na prece deste lar fabiano de Cristo. Agradecemos, por fim, a oportunidade da vida, porque sem ela nada conseguiríamos fazer. Que essa liberdade de pensamento, a liberdade que desejamos implantar na sociedade, seja medida
pela liberdade que nós queremos que os outros também dela usufruam. Que nosso desejo, pelas nossas intenções melhores, elevadas ao pensamento mais alto, se transformem nessa prece, que é de pura gratidão pela oportunidade da vida. Que Deus esteja conosco, tanto hoje como agora e sempre. Que assim seja.